Mas, ô Moisés, e aquele circo de horrores ontem, hein? Sobrou piada, sorriso rígido, sobrou tensão, sobrou advogado brigando com cliente. O que não faltou foi corte, meme e, no limite do possível, admissão de golpe, Moisés. Tiago, dá para fazer 200 resumos do que aconteceu, né? Nesses 2 dias. Considerando também o período anterior das testemunhas, né? Nós temos que pegar o combo todo, né? Então, tu pega, primeiro, o Alexandre de Moraes conseguiu empacotar tudo em 2 dias, quando todas as previsões eram de que ia até sexta-feira. Quer dizer, o cara acelerou o trote e ele transformou uma maratona numa meia marcha. Ele apressou tudo para terminar logo essa conversa. Até porque havia, sim, o risco, né, Tiago, de prolongando todo esse tempo aí de exposição desses caras, havia o risco de perder controle da situação. Mano, mas o Alexandre de Moraes perderia o controle? Não o Alexandre de Moraes, mas o contexto todo poderia favorecer essa turma. O que eles foram fazer lá, Tiago? Eles foram debochar do próprio processo e que eles estão sendo conduzidos para a cadeia. Eles foram dizer que eles estão vivos, tão alegres, tão faceiros e tão dispostos a continuar resistindo, fazendo tudo que eles fizeram até o golpe fracassado. Então, a mensagem que fica deles todos, com algumas exceções, nós podemos falar depois das exceções, eu acho que tem, é É. de que eles não levam a sério esse processo em que todos nós, eu, tu, todos nós acreditamos que eles vão parar na cadeia. Então, esse foi o recado que eles deram. Quer dizer, o que o clima todo passou, Tiago, que nos passaram esses 8 caras nesses 2 dias, né? Um sentimento de leveza, de que todos eles estão leves diante da situação toda. Isso é uma Uhum. coisa inédita, certamente, em situações de tribunais, um julgamento político como esse. Isso é uma situação inédita, desde Nuremberg, não deve ter nada parecido com 8 golpistas rindo todo o tempo durante os depoimentos, né? E o aviso, que é o mais importante que todos eles deixaram, é de que eles continuam articulados e que o sentimento de golpismo continua vivo. Eles disseram nesses 2 dias, Tiago, nós estamos vivos. Depois nós podemos esmiuçar algumas coisas, né, do conjunto desses 2 dias, que eu acho que o que fica, assim, para mim, um sentimento de que eles não vão escapar, mas fica também o sentimento de que eles continuam organizados e com uma autoestima muito forte, muito alta. É isso que eles nos disseram. E você falou que tem algumas exceções. Quais são e por quê, Moisés? Eu vou falar exceção no sentido de sentimento que eles passaram durante os interrogatórios. Tu pega todos, desde o Bolsonaro, que foi lá para produzir cortes, né? Isso com toda certeza, porque ele não conseguiu oferecer nada de novo em relação à defesa dele. Ele foi lá para produzir cortes de vídeos, né, para a turma deles. Todos eles foram se fortalecer politicamente com a base deles. Eles, claro, foram fazer o jogo, que é o jogo possível da defesa num tribunal como esse. Mas eles foram, na essência, prioridade deles foi jogar para a base deles para dizer que eles continuam fortes. Então, eu acho que tem 2 personagens que se mantiveram, pelo menos na postura durante os interrogatórios, se mantiveram diferentes de todo o resto. E eu acho isso surpreendente. São os 2 delegados, o Anderson Torres e o Alexandre Ramagem. Eles tiveram uma postura respeitosa durante os interrogatórios, que nenhum teve, nem o Augusto Heleno teve, nem o Bolsonaro, nenhum deles, nem o Braga Neto, o último, né? Depois nós vamos falar do Braga Neto, que eu acho Sim, importante, né? sim. Eu acho que o Alexandre Ramagem e o Anderson Torres, eles tentaram mostrar que eles estão respeitando aquela liturgia ali. Eles tentaram
demonstrar isso durante os interrogatórios. Por que que eles fizeram isso? Porque os dois são delegados federais, eles conhecem como é que funciona o interrogatório, eles Ah, sabem o que tem que fazer para a avaliação do comportamento do réu. Mas isso é importante com todas as provas juntadas? Claro que é importante, claro. porque senão não teria depoimento de réu. Para quê daí, Eu já né? fui réu cassado por um extremista de direita, eu já fui réu, eu já fiquei diante de uma juíza, e todos os que já ficaram diante de um juiz sabem o que acontece naquele momento ali. Tu está acossado, tu tem que te preparar para não dizer coisas que tu não deve dizer naquele momento. Eu quero esclarecer, já disse aqui, mas eu vou esclarecer, que nesse caso fui absolvido aqui por interferência, primeiro, do Ministério Público, que era uma queixa-crime, de um extremista bolsonarista, assumidamente, não vamos falar o nome do sujeito aqui de novo, né? Certo. Ah, sim. Perdeu a ação, uma queixa-crime, quando ele queria me transformar em criminoso, perdeu a queixa-crime por decisão primeiro do MP, que não viu crime nenhum, e depois decisão do juiz, que me absolveu. Mas eu fui réu, eu fiquei diante de uma juíza aqui em Porto Alegre. Estou falando aqui de um caso que é particular, mas quantos cidadãos comuns são réus, muito sob acusação de coisas completamente irrelevantes, né, para o funcionamento da sociedade, de um país? Quantos estão presos, né, que foram transformados em réus por coisas que não têm relevância? Bueno, a grande maioria de pobres e de negros. Então, o réu sentado diante de um juiz, ele tem que se preparar para não dizer o que não deve. O Anderson Torres e o Alexandre Ramagem tiveram postura de delegado diante do Alexandre de Moraes. E eu acho que eles foram respeitosos. Assim, bueno, os argumentos é outra história. Argumento de réu é para ele tentar se defender da acusação que está sendo feita contra ele. Né? Os dois apresentaram argumentos frágeis. Depois nós podemos falar de cada um, de todos eles que passaram por ali, né? Mas eles foram respeitosos em relação àquela liturgia, aquele cerimonial todo, né, do interrogatório. E os outros todos foram debochados. Isso é que eles tentaram nos Sim. passar, que eles estão debochando de todo esse processo, que eles estão alegres, estão faceiros, que eles estão com autoestima alta, não tinha ninguém de cabeça baixa, ninguém baixou a cabeça para Alexandre de Moraes. Esse foi o recado que eles nos mandaram. Eles estão vivos, estão organizados, também humorados, só estão mais velhos. Isso é outra coisa que eu achei interessante. Né? Eles passam o Braga Neto, um cara magro, envelhecido, o Bolsonaro envelhecido, claro que passou por várias situações de saúde, né? Situações ruins, mas o fascismo brasileiro envelheceu. Nós estamos vendo eles envelhecerem diante de nós, Thiago Barassi. Isso é que é muito louco. Nós estamos vendo a extrema-direita envelhecendo e viva até hoje diante de todos nós. O Bolsonaro, um cara extremamente fragilizado, deu para ver. O Braga Neto envelhecido, magro, todos eles, o Augusto Heleno, Definhando, né? Todos eles envelheceram nesse tempo todo. O golpe contra Dilma foi em 2016. O golpe contra Dilma vai fazer 10 anos agora, o ano que vem. 10 anos. O Lula foi preso em 2018. O Lula foi preso em 2018. Eles ficaram todo esse tempo no poder, estão vivos até hoje, e estão esses velhinhos aí aparecendo na nossa frente, né? Com essa tentativa de dizer que eles estão vivos e que a extrema-direita está viva. Eles deixaram esse recado nesses 2 dias de depoimento desses réus. Assim como o recado anterior das testemunhas foi o mesmo. A extrema-direita está viva e está debochando ainda de todos nós.